Então, hoje nós iremos fazer a correção das atividades realizadas na aula passada. Então, vamos ver aqui. Quando nós falamos de fenômenos químicos e fenômenos físicos, e fenômeno químico eu costumo falar que é aquele que vai e não volta mais. Por quê? Porque se nós tivermos um feixe de lenha e colocarmos fogo, a lenha não volta a ser mais a lenha que era inicialmente. Ela vai se transformar em fumaça, fuligem, em carvão, então ela vai alterar a molécula inicial. E o físico, ele não altera a molécula inicial, então ele vai e volta. Por exemplo, se nós pegarmos um copo de água, nós vamos colocar no freezer, ele vai se transformar em gelo, mas ele não vai deixar de ser água, só vai mudar o estado físico. Então, aqui, número 1, indique a relação abaixo as transformações físicas e químicas. Letra A, queima da gasolina nos motores de carro. Ele é um fenômeno químico. Por quê? Porque ele vai e não volta mais. A pessoa vai abastecer o seu carro, sua moto, ele vai utilizar aquela gasolina para se locomover, e essa gasolina ou diesel, enfim, ela não volta mais ao estado inicial. O motor vai queimar ela, então ela vai passar por uma transformação. E ela é uma transformação química. A B, digestão dos alimentos ingeridos. A digestão dos alimentos, ela se transforma em algo totalmente diferente. Não tem mais como voltar ao alimento inicial. Então, é um fenômeno químico, vai e não volta mais. A letra C, acender uma lâmpada, fenômeno físico, porque não vai deixar de ser lâmpada. Ligar a televisão, ligar o rádio, acender a lâmpada, apagar a lâmpada, não vai deixar de ser aquilo que é. Então, um fenômeno físico. A letra D, formação de ferrugem. Se nós temos um portão e ele está com ferrugem, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar aquela ferrugem através de uma lixa, nós vamos lixar. Por quê? Porque aquela camada de ferro, ela se oxidou. Então, nós só vamos conseguir tirar aquele ferro através de uma lixa. Então, ela se transformou. Então, um fenômeno químico, vai e não volta mais. Quebra de um objeto. Se nós tivermos um vaso de vidro, o vaso, ele vai ficar quebrado, mas o vidro não deixou de ser vidro, só vai mudar a nomenclatura dele, é um vaso de vidro quebrado, então é um fenômeno físico. A letra F, enfiar um prego na madeira, é um fenômeno físico. Por que ele é um fenômeno físico? Porque não vai deixar nem de ser prego nem de ser madeira. Então, a situação aqui ela não se transformou em algo diferente. A G, derretimento de um iceberg. Só mudou o estado físico, era água em estado sólido e se transformou em estado líquido. Então, é um fenômeno físico. Cozimento dos alimentos. Todo tipo de cozimento de alimento, ele se transforma. Então, ele vai e não volta mais. Se vocês cozinharem uma carne, não tem mais como voltar a carne no estado inicial, para ela ficar com aquele sangue crua. Isso não tem mais como fazer. Então, é um fenômeno químico, ela se transformou. A número 2. Vamos lá. Numa indústria, uma barra de ferro é aquecida até a fusão e o líquido é recolhido numa forma esférica. Após o resfriamento, tem-se uma bola de ferro. Que transformação ocorreu? O que aconteceu? Eles tinham ferro e foi aquecido. Então, o ferro estava no estado sólido, foi para o estado líquido. Em nenhum momento ele deixou de ser ferro. E depois foi resfriado, voltou a ser sólido novamente. Então, em nenhum momento dessa etapa ele deixou de ser ferro. Só mudou o estado físico dele. Era sólido, passou a ser líquido, foi resfriado, passou a ser sólido novamente. Então, aqui ele vai ficar numa transformação física, tá? Um fenômeno físico. Ele não deixou de ser ferro em nenhum momento. Número 3. O cozinheiro coloca os ovos em água para cozinhar. A matéria que constitui o ovo é a mesma antes e após o cozimento? Que transformação ocorreu? Então, aqui, as substâncias que constituem o ovo não são as mesmas antes e após o cozimento. Tanto que antes do cozimento a gente tem aquele ovo com a gema mole, a clara mole. E após o cozimento há uma alteração da matéria. Tanto que daí a gema
e a clara vão ficar totalmente transformados. Não tem mais como voltar ao estado inicial. Então, ocorre uma transformação química. Número 4. Analise a frase. O leite deixa de existir e no seu lugar surge a coalhada. Ela representa uma transformação física ou química. Justifique. Para quem faz aí o queijo, né? O queijo vem do leite líquido, então para se transformar no queijo, numa coalhada, ele vai passar por um processo. Não temos mais como voltar ao leite inicial, então é uma transformação química e ocorreu a fermentação, nós falamos. Número 5. Tem-se uma enorme pedra na qual se colocam em posição estratégica bananas de dinamite. Detona-se a dinamite, a enorme pedra se converte em um montão de pedrinhas. Então, nós temos uma pedra, né, um local que tem uma pedra gigante, grande, e nós vamos colocar bananas de dinamite para detonar essas pedras. O que vai acontecer? Aí diz aqui, que transformação ocorreu? Ocorreu uma transformação física, pois não deixou de ser pedra. Ela só deixou de ter o tamanho gigante para ter tamanhos menores. O que aconteceu com a matéria? Nada, ela continua sendo pedra, né? Então, depois da transformação mudou somente o tamanho. Então, o que ocorre ali? A dinamite foi lá, quebrou uma única pedra e fez várias pedras pequenas. Então, ela não ocorreu uma transformação química que mudou e foi transformada em qualquer outra substância totalmente diferente. Não, ela continua sendo pedra. Só mudou o formato, o tamanho. Número 6. Colocam-se o comprimido antiácido estomacal num copo com água. Nota-se uma efervescência que caracteriza a formação de um gás. Letra A. Que formação ocorreu? Quando nós pegamos aqueles comprimidinhos efervescentes, que nós estamos com dor de cabeça ou com dor no estômago, e colocamos aquele comprimido que é sólido na água, ele começa a ferver e transforma um monte de gás, um monte de bolinha lá dentro do copo. Ele deixa de ser totalmente aquele comprimido sólido e forma uma nova substância. Então, aqui ó, é uma transformação química, certo? O que aconteceu com a matéria? A matéria mudou. Ela deixou de ser algo sólido, que antes era o comprimido, e agora ela ficou uma nova solução líquida, tá? A 7. A 7 ela é bem parecida com a primeira, só muda as frases. Classifique as possíveis transformações apresentadas a seguir em físicas e químicas. Sobra de alimentos transformados em adubo. Então, descascou a batata, cenoura, chuchu e está fazendo um adubo orgânico. O que vai acontecer? Vai conseguir voltar ao estado inicial? Não, ele vai se transformar em algo totalmente diferente. Então, é um fenômeno químico, uma transformação química. B. Garrafas de vidros reutilizadas para acondicionar, guardar novos materiais. Não vai deixar de ser a garrafa. Então, não teve nenhuma transformação e alteração na molécula. Então, é física. Letra C. Frascos de vidros reciclados para obtenção de novos frascos e garrafas. Vai ser transformado em algo novamente de vidro, certo? Então, vai ser físico a transformação aqui. A D, reciclagem de latas de alumínio. Quando nós reciclamos as latas de alumínio, ela vai se transformar em algo de alumínio ainda. Pode ser um outro objeto diferente, mas ela vai ser ainda de alumínio. Então, é uma transformação física. A letra E, queima de madeira em uma fogueira. Então, a queima de madeira vai se transformar em carvão, em fumaça, em fuligem. Então, vai ocorrer algo totalmente diferente. Então, aqui é uma transformação química. Ela vai e não volta mais, ok?